Amém. Glória a Deus por esta manhã tão gostosa, poder celebrar o nome do Senhor. Nós estamos nesse dia encerrando, a nossa série. Nós estamos falando plenos em Cristo. E é uma alegria, uma responsabilidade também de trabalhar a carta de Efésios e ver aquilo que Deus tem para nós nesta manhã, Todos estão bem cansados ou atentos? Eu gostaria de convidar a todos, tem bastante gente hoje, pessoal que está no fundo, para prestar bastante atenção para aquilo que Deus quer falar, ministrar aos nossos corações. Então, peço a todos a colaboração para que você não atrapalhe o irmão do lado ali que quer buscar no Senhor. Então, eu gostaria de convidar mais uma vez para a gente orar nessa manhã e você colocar o seu coração diante do Senhor, pedir para que o Espírito Santo possa falar, ministrar através da carta de Paulo aos Efésios, Então vamos orar mais uma vez, pedir a intervenção do Espírito Santo para os nossos corações, amém? Pai, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Muito obrigado por esta manhã, por estarmos juntos e nesse momento, como corpo de Cristo, queremos abrir os nossos corações, escancarar as portas dos nossos corações, cada canto, para que o Senhor fale diretamente conosco, nos ensine, trabalhe em nossas vidas, através da Tua palavra, é o que nós oramos, pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos, como eu falei, nessa série Plenos em Cristo. Efésios tem 6 capítulos, já foram trabalhados 5, e agora nós estamos no 6º capítulo, finalmente. Alguns participaram de todos. Quem conseguiu pegar todas as mensagens até aqui, as 5? Tem algumas pessoas que foram fiéis, outros foram para o congresso, start, não puderam estar, Quem conseguiu pegar pelo menos 2 aqui, duas mensagens, aí tem mais gente, Alguns não puderam, não tiveram privilégio de pegar nenhuma mensagem da série, mas não se preocupe, porque nós vamos fazer um resumo geral aqui, tentar fazer um resumo geral, porque a carta de Efésios, capítulo 6, Paulo naturalmente vai fazer este resumo. E o tema desta manhã, eu coloquei plena segurança. E vamos ler o texto para a gente poder entender um pouco aquilo que Paulo vai nos dizer para esta manhã. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na leitura. Vocês podem acompanhar nas suas Bíblias, na sua Bíblia de folha ali, mas pode acompanhar também no seu celular, no tablet, ou você pode acompanhar aqui no DataShow, eu coloquei aqui para nós acompanharmos juntos nessa versão NVI, e vamos acompanhar essa leitura. Será que procurei colocar o texto de uma vez só, para a gente poder entender depois. Se vocês conseguirem acompanhar no projetor aqui, os irmãos também nos estão assistindo em casa, conseguir acompanhar, vamos fazer essa leitura juntos. Se você não conseguir enxergar, você pode olhar no seu celular, na sua Bíblia, você pode acompanhar juntos também, tá bom? A gente é uma tradição de fazer umas leituras alternadas. Será que a gente pode fazer os pares, os homens leem, e os números ímpares, as mulheres? Pode ser bem forte? Então lá, os homens... versículo 10, capítulo 6, versículo 10, os homens. Vamos lá? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantêm-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões,
com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração com todos os santos. Ok, irmãos, nosso tema aqui, plena segurança, e a gente viu no texto, falando sobre a armadura de Deus, né? E por isso que eu coloquei plena segurança, mas segurança é uma palavra, é um tema bastante complicado aqui em São Paulo, né? Para quem mora em São Paulo, alguns vieram de fora, estou percebendo, mas para quem está em São Paulo, é um tema bastante complicado, segurança, né? Também a gente tem uma certa, às vezes, insegurança quanto ao futuro. Principalmente no momento que nós vivemos hoje, como que será, né? A gasolina subindo, puxa, quem tem, né, algum comércio, quem trabalha, e puxa, como é que vai ser o amanhã? Tem uma certa insegurança aqui. Também tem a questão de segurança na vida, né? Na fé cristã. Eu não sei, né? Fico inseguro. Será que eu vou? Eu não vou? Será que isso é a vontade de Deus? Fica inseguro também. Então, ficar balanceado, né? Ficar assim, no Shalom o pessoal fala abalado. Abalado. Em algumas horas, é um momento muito difícil para a nossa vida, né? E a gente quer ter uma segurança firme na vida. Quem não sonha com isso, né? E o nosso tema, assim, dessa série é plenos em Cristo, buscar todos juntos a plenitude de Cristo. Então, nossa série é baseada no versículo de Efésios 4, versículo 13, né? Lembra? Que diz até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso tema, para que nossa comunidade aqui, nossa família, possa todos juntos, na unidade da fé, no pleno conhecimento de Deus, chegar na plenitude de Cristo, com toda a segurança, a firmeza, sem titubear, sem abalar, né? Ficar firmes. É o sonho, não é verdade? Quem aqui não sonha com tudo isso? E se a gente olha no texto, eu coloquei em amarelo ali de propósito, porque se a gente olhar no texto, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: fortaleçam-se. A palavra firme, olha lá no texto, aparece 2 vezes, firmes, né? Aparece 2 vezes, inabaláveis, atentos, perseverantes. Então eu grifei algumas palavras que, nossa, mexe com o nosso interior. Falar, esse é o meu sonho, né? Eu quero essa armadura que Paulo está falando, a armadura de Deus. E o grupo nosso de Kings Kids aqui, grupo Karachi, sempre antes das apresentações, eles falam a armadura de Deus, não é verdade? O Sérgio e o Rumi foram pais de família, sabem muito bem. Espero que saibam de cor e salteado, né? Quais são. Quem aqui do grupo Karachi sabe de cor e salteado quais são os itens da armadura de Deus? Eles nem querem levantar a mão, porque pode ser que eu chame, né, para falar. Eu não vou chamar, não, pode ficar tranquilo, só levanta a mão para sinalizar. Carol May sabe, né? Sabe, todo mundo sabe, Amy sabe ali, né? As meninas, eles sabem. Bom, nós temos o quê? Quais os itens que nós temos? Nós temos o capacete da salvação. Então, no King's Kids, eles falam, né, capacete da salvação, eles falam a couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito. É isso, né? E calçar os pés, olha, lembraram, no final, né, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, nós temos estes itens, estão ali, né? Então, todos os itens estão ali. A espada, o escudo, né, o cinturão da verdade, o capacete, a couraça e o calçado ali, estão todos ali. E a gente vai ver mais ou menos o que significa, o que é isso para nós, qual que é o valor de tudo isso, né? Irmãos, logicamente que toda essa figura de linguagem Paulo usa, porque é uma coisa que ele vivia na época. Ele também, como romano, ele sabia mais ou menos como é que era o exército romano, ou como é que era a vestimenta de uma pessoa que estava ali para servir no exército, né? Então ele dá esse link com o exército para falar sobre a armadura de Deus, aquilo que nós precisamos para viver uma segurança na nossa vida. Mas o interessante é que muitas vezes na caminhada, irmãos, muitas coisas desmotivam.
muitas coisas tiram a atenção e a gente não sabe o motivo. Por que será que eu volto do congresso, eu volto do Shalom, eu volto do culto, estou animado, mas segunda-feira me desanima? Por que será, né? Qual que é o problema da minha vida? Será que é minha esposa? Será que é meu marido? Será que é o diabo? Será que é alguém? Será que sou eu mesmo? O que será que acontece conosco que muitas vezes a gente fica inseguro na nossa vida? E é isso que a gente vai ver hoje no nosso texto. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu percebi que Paulo, então, está fazendo o uso de trajes militares aqui, e ele, olhando para toda a carta de Efésios, ele fala de uma estratégia. Ele fala que nós precisamos de um plano de ação, verificar alguns itens para poder seguir em frente com segurança. Então, eu percebi que não é simplesmente usar a armadura e sair para a batalha, eu vou agora com segurança. Nós precisamos de verificar alguns itens. Né? Você vai viajar, você não pega simplesmente seu carro e sai correndo. Na verdade, primeiro você sempre vai analisar, eu espero que sim, né? Você vai analisar seu carro, o óleo está trocado, os pneus estão bons, verificar alguns itens, meio que padrão, meio que de regra, para você viajar. Senão, você corre o risco, no meio da estrada, né, parar o carro ali e principalmente você vai ver se tem combustível. Né? Eu voltando uma vez de Campo Grande, eu quase fiquei sem combustível. Eu vi lá, falei, mas acho que dá para chegar. E chegando eu não tinha posto, eu fui indo quase, mas por pouco que eu não fiquei na estrada. Né? A gente precisa se preparar muito bem. É uma viagem que a gente faz mais ou menos de 1.000 quilômetros, a gente precisa se preparar muito bem para não ocorrer imprevistos. E na nossa vida, então, Paulo está falando em toda a carta de Efésios sobre isso. E por isso que eu falei que a gente vai fazer um pouco um resumo da carta de Efésios, tá? Então, o que nós precisamos verificar para ir no campo de batalha, para vestir a armadura, para se preparar? O que nós precisamos preparar aqui, Paulo? O que Paulo está querendo nos dizer, irmãos? Bom, uma coisa que eu analisei, fiquei pensando muito e olhando, lendo a carta de Efésios, vendo as mensagens anteriores também, eu percebi que o primeiro item aqui precisamos verificar se nós estamos prontos para usar a armadura. Irmãos, vocês estão prontos para usar a armadura? Vocês querem ficar em segurança? Então, muita gente pega o capítulo 6, lê só o capítulo 6 de Efésios e lê a armadura ali. Ah, Deus, eu quero essa armadura. E você declara ali, eu estou com a armadura e tenta sair. Não, agora eu vou sair para a batalha, mas no primeiro desafio você desanima. Por que acontece isso? A gente tem que verificar, então, se nós estamos prontos para usar a armadura de Deus. Por que isso, irmãos? Na armadura aqui, que a gente viu, a armadura naquele tempo, eu pesquisei várias coisas sobre a armadura, e vários estudiosos falam que a armadura, só a parte da couraça aqui, a couraça era uma coisa, né, como fala couraça, é de couro, mas tinha umas placas de metal para proteger o peitoral aqui. Então, isso daqui pesava em torno de 30 a 50 quilos. Não era uma coisa simples. Imagina 30, 50 quilos aqui pendurado. Né? Hoje, a colete de prova de balas, eu nunca usei, né? O nosso amigo já deve ter usado aqui, né? Mas eu nunca usei. Mas não é tão pesado assim, não chega a 30, 50 quilos. Né? Aquela colete do exército não deve chegar a isso, né? Espero que não, porque deve cansar muito. Se ficar com 50 quilos aqui, no final do dia está assim, né? O escudo pesava entre 5 a 7 quilos. Para carregar 5 quilos, a gente aguenta. É um saco de arroz, mais ou menos, 5 quilos. Mas lutar com isso aqui, ficar o dia inteiro fazendo, né, lutando, defendendo aqui, não, acho que não dá. É meio complicado aqui. A espada pesava em torno de 1 a 2 quilos. É levinho, mas vai ficar fazendo os golpes, defendendo com a espada com 2 quilos direto. Né? Não é coisa simples assim. Então, eu fiquei pensando, uma pessoa comum, sem preparo aqui, provavelmente não teria condições. No meu caso, já sem chance. Né? Não teria nem como. Nem 5 minutos acho que não aguentaria com tudo isso de peso, defendendo. Não teria como, né? Precisa ser bem, um treino forte ali, né? Com muito fortalecimento, academia. Né? Eu falei muitas vezes coisas que eu não gosto. Academia, então,
eu não estaria apto para ficar com tudo isso aqui, né? Então, irmãos, era mais ou menos o que significava. Então, para uma pessoa vestir a armadura, primeiro ele tinha que passar por um processo de fortalecimento, né? Estar preparado, agilidade, treinamento, para poder vestir essa armadura. E assim também, Paulo, no capítulo 6, ele vai falar assim, finalmente. Esta palavra é muito importante. Quando ele começa o capítulo 6, ele vai começar falando, você pode olhar na sua Bíblia, na NVI fala finalmente, e ele começa a falar assim, vestir a armadura de Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Que depois de ele ter falado na carta, em sua carta, em todos os capítulos ali, vários preparos, finalmente agora então você vai vestir. Quais são esses preparos, irmãos? Se você olhar desde o capítulo 1 ali, no capítulo 1, versículo 4, Paulo fala que Deus escolheu você, eu e você, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus encontrou com a sua vida meio franzinho assim ainda, fraquinho. Mas Deus escolheu você a si mesmo. É incrível isso, né? Você não era um crente espiritualmente maromba, forte. Não. Você estava morto, né? Então, no Efésios, já no segundo capítulo, Efésios 2, versículo 5, Paulo vai nos dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente estava morto, gente. A gente não era nada. Franguinho, não tinha nem condição de lutar. O braço nem levantava direito, assim. Se colocasse a couraça, puf, né? Nada, não tinha condições. Então Paulo vai falar assim, o que Deus fez conosco? Nos escolheu, nos chamou a si mesmo. E aí, a gente estava morto, mas Jesus, através de Jesus Cristo, nos deu uma nova vida, nos deu vida, puf, deu vida. Fortaleceu aqui, deu aquele respiro, né, Isaac? Aquela força, Isaac que treina todo dia na academia ali, toda vez eu vejo ele descendo lá da academia, está mais forte hoje. Ele sabe o que está falando aqui. E aí no capítulo 3, Efésios vai nos dizer assim, seja fortalecidos no poder. Agora o cristão está sendo fortalecido. A carne está vindo, fortalecido. E aí, no capítulo 4, fala, você vai despir do velho homem, renoveis o novo homem, renovei no espírito e vestir do novo homem, revestir do novo homem. Então agora a sua pele, toda a sua força está sendo revestido com força, com poder. Agora sim, nós estamos quase prontos para vestir a armadura, para andar em segurança. Deus está fazendo essa obra na minha vida e na sua vida, como o Efésios está conduzindo, Paulo está preparando todo esse caminhar, Deus está preparando na nossa vida. E no passado, no capítulo 5, como vimos na semana passada, nós éramos trevas, mas agora somos filhos da luz, andamos como filhos da luz. Agora sim nós podemos andar como filhos da luz, nós estamos revestidos, nós somos fortalecidos. Agora sim, no capítulo 6, agora Paulo vai falar, finalmente agora, depois de passar por este processo, vocês podem então vestir da armadura de Deus e seguir. Entende o caminhar aqui? Então Paulo está fazendo esse preparo na nossa vida. Estávamos mortos, mas pela sua graça nos salvou e nos deu um pleno acesso com Ele. E agora somos fortalecidos, revestidos, né? Por que revestido, irmãos? Para colocar essa couraça da justiça, você não podia colocar isso sem uma sobrepele. Eles colocavam uma manto, né? uma capa primeiro, para colocar a couraça, porque senão na luta vai machucar tudo. Esses dias eu torci o pé, eu fui usar a tornozeleira. Só que eu não coloquei meia nada. Eu fiquei só com a tornozeleira o dia inteiro, mas ficou doendo muito, porque fica machucando a pele ali, né? Aí depois que me falaram, não, tem que colocar uma meia, né? Para depois colocar a tornozeleira para proteger um pouquinho, né? E ficou bem melhor mesmo. Então, aqui o que Paulo está dizendo é que nós estamos revestidos agora, preparados para receber a armadura de Deus, cingir o cinto da verdade, né, está preparados, colocar o capacete da salvação. Né? Tem motoqueiro que usa até uma capinha antes para colocar capacete. Né? Então, a Paulo está nos dizendo isso. Chega no capítulo 6, ele vai dizer, finalmente agora, vocês podem vestir da armadura de Deus. A armadura de Deus, qual que é o sentido da armadura de Deus? Naquele tempo também a armadura tinha o sentido de proteger principalmente os órgãos vitais, né? O coração, o nosso pulmão, né? O intestino, que é proteger aqui
os órgãos vitais, também proteger a mente, né, a cabeça aqui, proteger então o capacete da salvação. Irmãos, mas se não tiver vida, não tem sentido vestir a armadura, não é verdade? A armadura, quem veste? Só quem tem vida, né? Se tiver morto, não tem nada, quem está morto não precisa vestir, na verdade. Então, irmãos, Paulo está falando sobre isso. Aqueles que estavam antes mortos, mas agora estão vivos, uma nova vida, revestidos. Estes sim estão fortes, estes sim estão preparados para vestir a armadura de Deus. Estes sim estão preparados para aguentar 60 quilos, 7 quilos no braço. Estes sim, nós estamos vivos, entende? Se nós estivermos mortos espiritualmente, não tem sentido de usar a armadura de Deus. Não tem sentido. Então você não tem sentido. Se você está morto espiritualmente, não vive com Cristo, está em pecado, mas sem deliberado, longe de Cristo. Aí você fala, vou vestir da armadura de Deus, mas está morto espiritualmente. Isso que Paulo está querendo nos dizer. Primeiro item aqui, nós precisamos verificar e para ter segurança, estar preparados para vestir a armadura de Deus. Então nós vamos fazer uma análise do nosso coração, nós precisamos vivificar o nosso coração. Está acabando a bateria, se alguém puder trocar aqui, por favor. Então, irmãos, nós precisamos avaliar, prestar muita atenção. Se nós estivermos mal, não adianta, nós precisamos buscar em Deus. Deus vivifica a minha vida, fortalece a minha vida. E assim, nós estamos preparados para, então, em primeiro ponto, vestir a armadura de Deus. Amém, irmãos? Estão comigo? Até aqui? Ok, então, o segundo item, irmãos. Qual que é o segundo item? Nós precisamos, verificar o inimigo, né? Nós não podemos vestir a armadura, que Paulo está nos dizendo aqui, e sair correndo, né? Sem estar preparado. Então, irmãos, nós precisamos saber quem é o inimigo. Obrigado. Então, irmãos, Paulo nos alerta aqui que tem uma pessoa que não quer de jeito nenhum que nós tenhamos uma nova vida em Cristo. Logicamente, que o inimigo sabe que se colocou a armadura, viu pessoas com armadura, sabe, puxa, esses aí estão preparados. Esses têm vida. E lógico, o inimigo não quer. Qual é o inimigo que quer ver um exército preparado com armadura ali? Não quer, né? Porque sabe que está preparado, eles treinaram, eles estão ali fortes, ele não quer. Então, tem um inimigo que quer nos ver sempre em trevas. Quem que é esse inimigo? Paulo fala no nosso texto, o diabo, né? Tomar cuidado com as ciladas do diabo. Satanás está o tempo inteiro tentando nos derrubar, querendo que nós vivamos em trevas, não tenhamos vida. Então, ele vai procurar tentar nos derrubar. Então, Paulo aqui fala cingir com o cinturão da verdade. Percebe? Um dos primeiros itens que Paulo vai falar, cingir com o cinturão da verdade. Versículo 14. Meus irmãos, quantas vezes o inimigo não quer colocar mentira em nossas vidas? Né? John Stott vai falar sobre algumas questões que falam dessa verdade. Muitas vezes tem um sentido, essa cinturão da verdade tem um sentido de que o inimigo quer colocar mentira em nós. Tipo assim, não, Deus não é tudo isso não. Cara, Deus não pode fazer isso por você não. Cara, Jesus, não é verdade não, desiste dessa coisa aí. Muitas vezes o inimigo quer colocar na nossa mente, tentar infiltrar nossa fé, a flecha dele, com algum lugar. E a gente precisa cingir com a verdade. Estar totalmente prontos com a verdade. Ele quer colocar constantemente mentiras em nosso coração. Quem já não passou por isso? Mentiras sussurrando. Muitas vezes é o inimigo que está colocando. E John Stott vai falar também que a voz do inimigo quer nos derrubar também na questão da integridade. Olha só, achei muito interessante isso. Muitas vezes, ele quer que nós sejamos pessoas enganosas, hipócritas, falsas. E ele vai falar assim, não, tudo bem fazer isso aí. Não, isso aí não é nada não. Fala que foi nada não. E o inimigo começa a colocar mentira em nosso coração para nos levar a ser uma pessoa falsa, hipócrita, mentirosa. Olha que astuto o inimigo é. Ele sabe onde nos atacar. Ele é o pai da mentira. E ele quer tentar colocar isso.
E de repente, irmãos, vem inimizade em nosso meio. Ele é especialista em colocar fofocas. Aquele irmão falando, aí você, é verdade. Puxa, é verdade, né? A pessoa fala uma coisa mal daquela pessoa e você, eu não gosto daquela pessoa. Olha o inimigo já colocando inimizade nos nossos ouvidos. Quantas vezes o inimigo não coloca no nosso meio e a igreja se divide? E um fala, mas um só falou, ou você já fala, eu não gosto daquela pessoa. Mas por quê? Não sei. Só porque a pessoa falou, você, não gosta daquela pessoa. Você vê o inimigo já colocando discórdia no nosso meio. E na família, quantas vezes na família o inimigo quer colocar divisão, contendas? Irmãos, se você vê um negócio desse, não seja patrocinador. É verdade. Nossa, o tio realmente é chato. Não, você não seja um patrocinador. Você fala, não, querido, nós vamos orar pelo tio, vamos orar pelo nosso irmão. Mas não patrocina a discórdia. Não patrocina aquilo que o inimigo já está tentando colocar. Por isso que nós precisamos estar, o crente preparado, o cristão preparado aqui, que tem uma nova vida em Cristo, está sendo revestido com o cinturão, ele vai identificar a verdade. Não. Em nome de Jesus, não, isso não é verdade. Quero repreender isso aí. Né? Ele vai estar revestido com a verdade de Cristo Jesus, não vai patrocinar esse tipo de coisa. Irmãos, então, logicamente, que nós, como agora revestidos, nós estamos preparados, nós temos que saber qual é o inimigo. Logicamente, nem tudo é culpa do diabo, né? Também tem a nossa natureza pecaminosa. Lembra? Então, Paulo nos tirou das trevas, né? Jesus nos tirou, nós estávamos mortos e nos resgatou. Mas então esse velho homem também quer nos derrubar também. O nosso eu quer nos derrubar. Então nem tudo é culpa do diabo aí também, né? Por exemplo, né? Eu coloquei um exemplo mais ou menos comum que acontece até comigo. Quando joga futebol, e aí você fica nervoso, estourado e tal, né? Briga com todo mundo, xinga todo mundo. Aí você não vai dizer assim, não, foi culpa do diabo. Não, também não, né? Você tem que assumir suas responsabilidades, né? Você que não tratou ainda seu domínio próprio ali, né? O Espírito Santo está tratando a sua vida, mas nessa área ainda falta um pouquinho, o Espírito Santo está tratando, né? Mas você tem que reconhecer, falar, Jesus, ainda trata a minha vida nessa área do domínio próprio, fico muito estourado, né? Às vezes o inimigo usa, né, mentiras, a gente fica nervoso, sim, mas tem coisas que também faz parte da nossa natureza pecaminosa. Por isso que nós estamos para revestir do Espírito Santo aqui, revestir da armadura de Deus. Irmãos, nós precisamos identificar quem é o inimigo. O inimigo, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades do ar. Então nós precisamos ficar muito atentos, né? Se é o nosso eu que está querendo nos derrubar, se é o inimigo, se é o diabo que está falando no seio da igreja. Às vezes, não é o inimigo, não, sou eu mesmo que preciso mudar, né? Entende? Tá em mim mesmo, na minha conduta, nas minhas falhas. Então, muitas vezes, irmãos, quem está sendo revestido começa por aí. Quem tem uma nova vida em Cristo Jesus, que nasceu de novo, ele reconhece. Ele consegue reconhecer e falar, Jesus, muda a minha vida aqui nesse sentido. Então, ele vai identificar. Mas ele sabe identificar. Agora, nessa etapa do revestimento, Paulo vai nos ampliar a nossa visão. A gente vai identificar quando é o inimigo que está querendo nos derrubar. Olha que interessante. Nós precisamos ficar muito atentos. Porque nesses últimos dias, o inimigo quer nos derrubar, quer colocar mentiras, quer colocar falsos testemunhos, quer colocar coisas na nossa mente. E nós somos levados. Irmãos, por isso que a palavra de Paulo para os primeiros cristãos aqui em Efésios é para nós revestirmos, né? Revestirmos da armadura de Deus. Sem isso, irmãos, nós não vamos conseguir chegar na plenitude de Cristo. Nós não vamos conseguir chegar todos juntos um dia no reino celestial ali com Cristo. Logo a gente vai desanimar, porque o inimigo vai nos derrubar. Nós precisamos estar prontos. Amém, irmãos? Então, nós precisamos saber quem é o inimigo. O terceiro ponto aqui, terceiro item que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, que nós precisamos verificar se nós estamos preparados agora para seguir em frente, né? O que acontece, irmãos, se você estiver preparado, né? Estiver fortalecido, você fez todo o exercício, está forte mesmo, chegou aquele momento, então, vestir a armadura de Deus, né? Está preparado, você treinou, fez os movimentos com a espada, todos os golpes, o escudo da fé, se preparou, mas você fica parado. O
que acontece se o camarada ou a pessoa do exército ficar parado, né? Logicamente, ele não treina, ele fica parado, ele só come, com a armadura ali só come. Então, né, só come e vai dormir. Come e vai dormir. Ou nem come direito. E aí, o que vai acontecendo? Os músculos vão se definhando, ficando fraco, né, magrinho. E aí, perde o reflexo da primeira seta do inimigo que vier. Ele não tem força para levantar a espada de 2 quilos para se defender. O escudo de 7 quilos cai no chão, não consegue se defender. E aí, ele... a seta entra pelas frestas aqui da armadura e atinge. E a pessoa é atingida, né? Então, Paulo fala que um dos itens é calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz. Por que isso, irmãos? Quem veste a armadura está pronto, é convocado, é chamado para seguir em frente, para levar o evangelho da paz, para levar o amor, para levar a cura para as pessoas, num lugar onde está tenebroso, onde há inimizades. Você vai chegar com a espada da paz, trazer amizade, trazer um relacionamento, ajudar as pessoas. Mas se você ficar parado, irmãos, o que acontece? Você fica desmotivado, desanimado. Quantos crentes desanimados não temos hoje? Porque busca, lê, está pronto, cheio, sabe todos os textos, mas está parado. Não se levanta nem para ajudar ninguém, está parado. E muitas vezes, irmãos, acontece comigo, a gente fica desmotivado. Então, uma palavra que Deus tocou muito no meu coração foi isso. Nós temos que calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz. Todos, irmãos. Mas todo mundo consegue? Todo mundo consegue. Seja uma ligação, seja um alô, um abraço, alguma coisa. Estamos prontos para fazer alguma coisa por Cristo. O que significa tudo isso, irmãos? Preparados para seguir em frente. Isso significa total dependência do Senhor. Porque essa armadura, ela não vem de nós. Não é que nós conseguimos conquistar. Não é algo que nós produzimos. Ela é distribuída pelo exército, pelo dono do exército, que é o Senhor Jesus. Ele que distribui a armadura para cada um. E cada um precisa ter sua armadura. Não dá para repartir. Então, eu e Sérgio, nós vamos usar a mesma armadura. Não dá. Também pelo tamanho diferente, né? Mas cada um precisa ter o seu. Por quê? Se a gente ficar emprestando um com o outro, uma hora a gente vai estar desprotegido, na verdade. Mas o fato de nós estarmos espiritualmente entendendo que nós recebemos do Senhor essa dádiva, a armadura de Deus, e nós caminhamos. Quando nós estamos em prontidão para caminhar, a gente não tem uma noção. Muitas vezes a gente não tem uma certeza. A gente fala, mas eu não vou conseguir. Puxa, mas eu não sou capacitado. Mas quando a gente obedece ao ID, falando, não, eu vou, ou significa o quê? Que nós estamos na total dependência, na obediência do Senhor. Isso que significa, né? A armadura que não é nossa. Então nós entendemos que Deus, Jesus vai nos revestir, vai nos enviar. Nós vamos estar super protegidos, nós podemos andar em segurança. Significa o que também? Além de dependência do Senhor, significa submissão, obediência, como nós falamos. E no final do nosso texto, Paulo fala vestindo toda a armadura, então todo esse contexto, ele vai falar assim, orem no Espírito em todas as ocasiões. Você vai ir com fé, com convicção, dependência do Senhor, submissão e em oração. Crente que não ora, irmãos, no meio do caminho é derrubado. E oração não é de manhã, Senhor Jesus, entregue meu dia e pronto, você vai fazer seus afazeres. Não, é em todo tempo, orando no Espírito, em todas as ocasiões. Você acorda, Deus, obrigado. Você vai caminhar, Deus, por favor, guarda. Deus, olha aquela pessoa, Jesus, como que eu posso abençoar essa pessoa? Me ajuda, Senhor, aquela pessoa que está passando, como que eu posso fazer? Então, ora em todo tempo, atentos, perseverantes na oração por todos os santos, por todas as pessoas. Paulo está nos dizendo. Então, no último versículo do nosso texto, Paulo vai falar, você vestiu da armadura? Está preparado? Então vai em oração, vai com fé que tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. Se você é em obediência, se você assim for revestido, né, Deus vai
guardar. Irmãos, nessa manhã eu queria concluir fazendo algumas perguntas. Quantas vezes nós temos deixado a armadura de lado? Chegamos até o capítulo 5 de Efésios, mas deixamos a armadura de lado. E nós somos enganados pela voz do inimigo. Quantas vezes nós usamos a armadura, fingindo que estamos com a armadura, mas estamos mortos espiritualmente. A armadura só está em pé ali por alguma coisa, né? Só pelo esqueleto ali. Mas dentro estamos mortos espiritualmente. Estamos fingindo que estamos com a armadura, mas estamos mortos espiritualmente. Quantas vezes usamos a armadura e ficamos parados, irmãos? Não podemos. Quantas vezes usamos a armadura e não sabemos depois quais são as ciladas do inimigo, quem são os nossos inimigos? Então hoje, irmãos, Deus nos chama para nós estarmos revestidos da plena armadura de Deus. Eu queria convidar a todos, então, nessa manhã, a palavra do Senhor que está sendo proclamada aqui, se o Espírito Santo está tocando em seu coração, eu gostaria de convidar a todos para orar, todos juntos. Queria convidar os irmãos a curvar as cabeças. Nós orássemos para que o Espírito Santo pudesse ministrar em nossas vidas. Se você deseja estar sendo vivificados pelo Espírito Santo de Deus, você estava morto, mas eu quero se tornar vivos em Cristo Jesus. Não quero andar morto mais, mas eu quero deixar os meus pecados, eu quero estar vivo em Cristo Jesus. Você ora ao Senhor. Talvez você está vivificado, mas está desanimado, sendo enganado pela voz do inimigo. Então ore, repreenda essa voz que o inimigo tem colocado, querendo colocar discórdia, querendo colocar desânimo, querendo que você desista. Mas nessa manhã você tome posse, dizendo: Senhor, eu quero ser revestidos pela armadura do Senhor. E essa armadura vem dizer assim: fortaleçam-se, firmes, inabaláveis, atentos, perseverantes. Querido Deus, nesta manhã, nós queremos colocar, todos juntos como igreja do Senhor, quero colocar a minha vida, a vida de todos os meus irmãos. Nesses últimos dias tem sido difícil esta caminhada. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra uma nova vida. Senhor, para aqueles que estão mortos espiritualmente, Pai, traz vida, vida em Cristo Jesus, o encontro com uma nova vida, e esta vida possa ser a verdade em nossos corações, e que nada pode tirar, porque nós estamos agora revestidos, nós estamos revestidos com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, e agora revestidos com as sandálias, com a preparação do Evangelho da paz. Oh Deus, faz isso em cada um dos meus irmãos, faz isso em nossas vidas, Pai, nas famílias. Queremos repreender todo espírito de divisão, de contenda, de inimizade. Oh Deus, pedimos, Pai, nesses dias, nós possamos buscar em Ti, Pai, a unidade do Espírito, e todos juntos chegar na plenitude de Cristo Jesus. Nós queremos entregar, Pai, a nossa igreja, a família de Cristo em Tuas mãos, agradecendo, Pai, porque Tu és tudo para nós, Tu és a salvação, a vida, e nós queremos confiar e continuar vivendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar a passar a palavra para o irmão Sérgio.